Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Evite conversar, circular pela igreja enquanto a palavra estiver sendo ministrada. Deus abençoe aqueles que me ouvem agora pelo rádio e aqueles que estão assistindo agora também a transmissão. Neemias capítulo 1. Vamos ler. Hoje nós estamos iniciando uma série de reflexões dentro do tema Deus vai fazer a minha história. E hoje nós vamos começar falando do capítulo 1 de Neemias. Nas próximas semanas nós vamos trazer a continuidade, a continuação, melhor dizendo, deste livro. As reflexões serão dentro da história de Neemias. Os que já encontraram, digam amém. Amém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de modo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos e os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o seu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Toda a igreja diga amém. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus nessa oração. Curva a sua cabeça por um instante, pede para Deus falar com você. Senhor Deus e Pai, venha revelar, Senhor, nesta noite a tua palavra, o teu querer para as nossas vidas. Nossa oração aqui é unânime, Senhor. Nossa oração nesta noite é pedindo a tua graça, a tua misericórdia, para que o nosso coração possa receber, recepcionar essa palavra, Senhor. E eu te peço, ó Deus, usa-me, meu Pai, como instrumento em tuas mãos. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Fala para quem está ao seu lado: Deus vai falar com você nessa noite. Vou contar um pouquinho da história aqui para vocês. A história que eu li para vocês, ela é a introdução do livro de Neemias. A introdução do livro de Neemias, a história introdutória do livro, ela está no capítulo 1 e no capítulo 2.
e vai falar que Israel, nessa época, era uma nação pobre, era um país pobre. Pensar num país pobre, alguém vai dizer, pastor, o Brasil é pobre? Não, o Brasil não é pobre, o Brasil é rico. Pensar em um país pobre é pensar em um país onde as pessoas, a maioria delas, estão abaixo da linha da pobreza. São aquelas pessoas que não têm moradia, não têm saneamento, não têm uma refeição digna. Existem vários países que são pobres. Nós temos vários países que estão passando por um momento muito difícil e que é necessária até ajuda humanitária para que não venha a sucumbir. Esse país estava pobre, mas muito pobre, porque eles tinham voltado do cativeiro lá da Babilônia depois de 70 anos. E aqueles que não tinham sido levados para o cativeiro, aqueles que permaneceram lá em Israel, lá em Judá, eles amargavam essa pobreza. Eles estavam sendo terrivelmente explorados. A carga tributária colocada sobre os agricultores naquela época era muito forte. Então tudo aquilo que eles produziam era para pagar impostos, taxas, empréstimos. Então esse povo era um povo que estava numa condição terrível de pobreza, muitos passando por necessidades. Neemias, que é o nome principal do livro, Neemias não estava nesse quadro. Neemias, nessa época, ele encerra o texto dizendo: eu era copeiro do rei. Ele não estava aqui. Ele morava numa outra província, uma província do Império Persa, uma província chamada Suzã. E esse Neemias, ele nessa época, ele trabalhava diretamente com o rei, mas diretamente mesmo. Ele era uma espécie de mordomo do rei. O texto chama ele de copeiro. Ele era alguém que servia ao rei. Era alguém que experimentava a comida que o rei ia comer, bebia o vinho que o rei ia beber, comia muito melhor. Era alguém que estava praticamente 24 horas ao lado do rei. Então Neemias, ele não estava mal, pelo contrário, ele estava bem, ele estava tranquilo. Mas sabendo que os seus irmãos, que os seus conterrâneos, sabendo que o pessoal lá de Judá, lá de Israel, estava em pobreza, Neemias se entristeceu. Neemias sentiu a dor dessas pessoas. Bom, domingo eu ministrei uma palavra à noite, falando sobre a parábola do bom samaritano. E quem foi o bom samaritano? Foi aquele que sentiu a dor daquele que estava caído e ajudou. Neemias, ele sentiu a dor dessas pessoas. O cristão verdadeiro é aquele que sente a dor do outro. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. O cristão verdadeiro é aquele que se compadece do outro. O cristão verdadeiro é aquele que vê o outro na necessidade e ele não se contém simplesmente dizer: olha, sinto muito, mas ele tenta de alguma forma aliviar a dor do outro, que seja com uma oração, que seja com um abraço, que seja com um prato de comida. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então Neemias, ele sente essa tristeza muito profunda, e Neemias, ele colocou dentro do coração dele, não sei dizer se ele colocou ou se surgiu um desejo dentro dele. Qual foi o desejo? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E deu uma inquietação nele. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma atitude. Eu não posso simplesmente ignorar o estado que eles estão. Não tenho recurso para mudar a situação deles, mas eu posso fazer alguma coisa. O cristão verdadeiro é esse, que olha para uma determinada situação
preciso orar, eu preciso me posicionar de alguma forma para ajudar. E foi essa a concepção que Neemias teve. Eu preciso fazer alguma coisa. Diga para quem está ao seu lado nessa noite. Diga assim: Deus vai te levantar. Diga assim: seriamente, para você tomar decisões. Diga assim: decisões direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite? Glória a Deus. Amém. Tenta ligar de novo, irmã André, a cabo, por gentileza. Ver se fica melhor. Versículo 4. Vamos lá. Verso 4. Sucedeu que, ouvindo essas palavras, percebe as atitudes que Neemias teve. Quando ele ouviu essas palavras, a primeira coisa que ele fez, vamos lá? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Está fraco? O que ele fez? Ele se assentou, começou a chorar, lamentar por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Todos digam amém. Amém. Sabe que nós não somos feitos apenas de espírito. Ninguém aqui é só espírito. Nós não somos feitos apenas de matéria espiritual. Nós somos carne e também espírito. Existe um lado nosso espiritual, mas existe um lado carnal, um lado humano em nós. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Sábado eu estive aqui na igreja durante o dia, e depois à noite eu passei aqui também. Bom, resumindo, estava muito frio sábado, eu estava de moletom. E o meu irmão falou assim: nossa, pastor, eu nunca te vi de moletom. Eu falei: meu Deus, será que o moletom é? Será que eu escandalizei, irmão, porque eu não estou, né? Eu sou humano, né? Eu sou humano normalmente. Eu uso moletom também, queridos, né? E quando está calor eu uso até uma bermuda de repente, né? Só não venho para a igreja, mas em casa eu uso. Ele teve um lado humano dele. E como humano, ele teve as primeiras atitudes. Repetindo para você, quais foram as atitudes? Diz a Bíblia que ele assentou, chorou e lamentou por alguns dias. As primeiras atitudes que Neemias teve foram as atitudes que qualquer pessoa teria no lugar dele. Atitudes totalmente humanas. Ele se assentou. Sabe quando você recebe uma notícia muito grave? Sabe quando você recebe uma notícia muito dura, que você perde as suas forças? Quem entendeu? Diga amém. Amém. Perdeu o chão. Então ele sentou. Ele senta. E ele começa a chorar. E ele chora de verdade. Não é um choro fingido, é um choro de tristeza. Ele começa a lamentar. E o lamento é aquilo que nós fazemos quando nós estamos em crise. Nós lamentamos, nós choramos. E quantas vezes nós falamos: meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse fazer diferente, se eu tivesse esperado 1 minuto, 5 minutos, se eu tivesse esperado um dia mais, se eu tivesse tido mais paciência. Isso é lamento. E esse tipo de lamento consome a nossa vida. Porque nós vivemos uma vida, se nós não tomamos cuidado, nós vivemos uma vida de lamento. Uma vida dizendo: meu Deus, se eu tivesse feito, se eu tivesse pensado, se eu tivesse tido paciência, se eu tivesse dito sim, ou se eu tivesse dito não, se eu tivesse. Esse lamento não leva a lugar nenhum. Amém. Ele sentou, ele chorou, e a Bíblia diz claramente: ele ficou nesse estado alguns dias. O sofrimento, a angústia que Neemias sentiu não foi algo que permaneceu
já faz 10 anos, vai passar, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você pode aplaudir a Deus nessa noite? Aplauda o Senhor mais forte, amém, queridos? Glória a Deus. Esse estado, ele tem que passar. Quem entendeu? Diga amém. Tem que passar, tem que passar. Pastor, mas não está passando, mas tem que passar. Nessa campanha, Deus vai refazer a minha história. Então, para refazer a tua história, tem que passar essa fase. Fase passa, toda fase passa. Repita comigo, toda fase passa. Essa é uma fase que ela tem que passar. Porque todos nós tomamos um baque da vida, recebemos más notícias, todos nós nos decepcionamos, todos nós nos frustramos, todos nós passamos por doença, passamos por crise, passamos por tristezas profundas, todos nós temos decepções, todos nós enterramos alguém, todos nós choraremos em algum momento da vida, mas isso é uma fase que tem que passar. Então Neemias estava lá caído, sentado. Pode ser que alguém chegou nele, a Bíblia não está dizendo, mas pode ser que alguém chegou nele e falou assim: Neemias, levanta. Neemias, vida segue. Neemias, bola para frente. E aí Neemias vai ficar sentado aí até quando? Vai ficar choramingando até quando? Neemias tem que tomar atitude, tem que tomar uma decisão. Já percebeu que Deus te trouxe aqui nessa noite para falar isso para você? Levanta. É atitude, é ação, é iniciativa. Deus quer que você tome outra postura a partir de hoje, em nome de Jesus, amém, querido? Você pode aplaudir a Deus por isso? Amém, querido? Glória a Deus. É errado chorar, pastor? Não. É errado lamentar, pastor? Não. É errado sofrer luto, pastor? Imagina, certíssimo, certíssimo. Mas tem que passar. Amém. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Tem que passar. E passou em Neemias. E sinceramente, essa angústia, esse choro, essa depressão, essa fase não destruiu Neemias. Fala para o seu irmão, essa fase difícil. Não, mais forte, diga, essa fase difícil. Ela não vai te destruir. Diga assim, ela vai te fazer mais forte. Agora olha aqui, irmãos. Isso aqui não destruiu Neemias. Amém. Neemias, ser humano, ser alguém que chora, que se lamenta, que se assenta, não destrói, não frustra planos de Deus. Pelo contrário, fez dele mais forte. Porque na verdade, quando nós estamos nessa fase difícil, repensamos muitas coisas. A vida muda de valor para nós. Quem concorda, diga amém. Amém. A gente aprende a valorizar amizades, a gente aprende a valorizar pequenas coisas da vida, a gente se torna pessoas melhores. Perder algo na vida às vezes te faz mudar totalmente de perspectiva de vida. O teu olhar acerca do mundo muda. O teu olhar acerca das coisas, a sua cosmovisão, ela muda. Neemias então ele começa a mudar. Na minha Bíblia tem um ponto e uma vírgula só. Mas aqui eu quero dizer para você que não é apenas um ponto e uma